Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Vida Querida, da Alice Munro. Esse é mais um vídeo do Projeto Ferrante Indica. O Vida Querida foi o primeiro livro de contos que a gente leu para o projeto. É o terceiro livro da Alice Munro que eu leio. A Alice Munro é uma autora canadense, ela está viva ainda, embora ela não esteja escrevendo, uma autora que nasceu em 1931. Esse é o 14º livro dela, ele saiu em 2012. Aqui no Brasil foi publicado pela Companhia das Letras, mas a Alice vem sendo publicada pela Editora Globo, se eu não me engano, no selo Biblioteca Azul. E a Alice ganhou o Prêmio Nobel em 2013, né, o ano seguinte à publicação desse livro, num período em que ela decidiu parar de escrever. Depois que ela publica esse livro, ela decide parar de escrever. Logo no ano seguinte, então, ela ganha o Prêmio Nobel, com a particularidade de que ela foi a primeira autora laureada que só escreveu contos. Parece que lá no passado, no início da carreira, a Alice escreveu um romance que já tem uma estrutura parecida com a de contos, pelo que eu pude ler, mas depois ela só publicou contos, então ela ficou aí conhecida como a primeira autora só de contos a ganhar esse prêmio. Eu gosto demais dos contos da Alice Munro. Aqui no canal a gente tem resenha de 2 outros livros dela, que são o Fugitiva e o As Luas de Júpiter. Ambos eu li para o Clube de Leitura Leio Mulheres, né, do qual eu fazia parte, né. Inclusive, o primeiro livro que a gente leu lá no Leio, eu nem era mediadora ainda. E, se eu não me engano, foi a primeira leitura do Leio Mulheres do Rio. E aí depois, quando a gente estava comemorando, se eu não me engano, 4 anos, a gente resolveu voltar para Alice. E aí a gente voltou com mais um livro dela, e aí sim, eu já era mediadora. A Alice Munro é autora desses contos mais longos. Os contos dela variam entre 15 e 40 páginas. O maior conto dessa coletânea tem 41 páginas. E então são esses contos que nem sempre o principal deles é seu plot, um grande enredo, mas é o desenvolvimento do personagem ou de uma situação do personagem, assim. Os contos da Alice são bem essa coisa de um recorte, né, na vida do personagem. Então, normalmente eles podem começar no meio de uma situação, ou eles têm final aberto, eles às vezes têm uma reviravolta interna, mas eles são contos, em geral, muito contidos, assim, muito modestos. Eles não são contos, assim, grandiloquentes, dramáticos, e eles tratam muito sobre a vida cotidiana dos personagens. Então, assim, é muito focado ali na vida cotidiana, na rotina. Embora eu tenho a impressão de que nesses contos a Alice procura mostrar pra gente que, por mais repetitiva, modorrenta ou medíocre que possa parecer a vida de alguém, sempre pode acontecer uma surpresa, e normalmente essa surpresa pode ser uma coisa disruptiva, chocante. No entanto, a Alice nunca narra nada dando essa ênfase no drama da transformação, assim. A narrativa dela é sempre, assim, muito contida. Inclusive, ela é muito sutil e ela é muito alusiva, assim. É curioso porque, ao mesmo tempo que o estilo de escrita dela cria um texto muito claro e muito direto, quando você está lendo, você vê que tem muita coisa nas entrelinhas, sabe? Muita coisa fica subtendida e ela nos deixa com algumas dúvidas sobre várias coisas, várias situações. Então, assim, muito da complexidade das situações que ela está narrando, ela deixa a cargo dessas dúvidas. Então, assim, ela lança umas possibilidades de modo muito sutil e a gente, como leitor, fica muito assim... Será que era isso que aconteceu? Isso foi uma pergunta que a gente se fez muito no clube de leitura. A gente discutiu já, eu e os apoiadores do canal, esse livro no domingo passado, que foi o dia do nosso clube de leitura. E essa era uma coisa que a gente se perguntava o tempo inteiro. Vocês acham que naquele conto aconteceu isso, aquilo? Vocês acham que aquela pessoa era assim? Porque ela dá essas indicações sutis, assim, sabe? De que alguma coisa ali poderia ser um pouco mais complexa. E ela faz isso muito bem. Assim, a Alice Munro ela é uma construtora de histórias maravilhosas e ela cria umas narrativas muito, muito bem arquitetadas, muito bem construídas. É um texto de simplicidade aparente, eu gostaria de dizer. Quando você lê, parece tudo muito simples, mas quando você começa a ler assim com mais atenção e a reler, você fica assim... Pra vocês terem uma ideia, tem um conto que, se eu não me engano, chama Dolly. E esse conto...
ele é um conto que vai ter uma reviravolta na vida de um casal que já tá meio que, se não tá na terceira idade, tá quase lá. Então, um casal mais velho. O início desse conto é o casal combinando de se matar. A Alice não deixa muito claro porque eles estão combinando de se matar, mas é como se eles falassem assim, a gente já viveu o suficiente, a gente já tá velho, a gente já fez o que tinha que fazer, não tem mais nada pra acontecer, a gente não precisa viver mais, né? Vamos encerrar isso aqui, assim, limpo, rápido e digno. No entanto, vai acontecer uma reviravolta. Sabe aquilo que eu falei de que sempre há tempo para acontecer uma surpresa e a surpresa pode ser chocante? Então vai acontecer uma coisa no cotidiano desse casal que vai ser muito disruptiva e que vai mudar muito a relação entre eles. E vai fazer com que descobertas sejam feitas a respeito um do outro. Certos segredos vão ser descobertos e certas coisas íntimas, elas vão ser descobertas sem que elas precisem ser ditas, assim, elas vão ser percebidas, isso vai causar uma revolução na vida desse casal. E ele também vai trazer uma reflexão interessante sobre escolhas, né, e sobre, assim, inclusive essa diferença entre o que você sente e o que você decide fazer, né, ou sobre aquilo que você guarda, né, que você sente, mas que você guarda, e o modo como você vive, sabe? É muito interessante. E esse livro, ele tem 14 textos, tá? Eles têm 10 contos ficcionais e 4 contos autobiográficos. Então, é a primeira vez, me parece, que a Alice põe textos que ela claramente descreve como autobiográficos. São os 4 últimos, inclusive o que dá nome ao livro, que é o Vida Querida, onde ela vai falar um pouco da sua vida. Esse livro, ele tem contos que se passam, em especial na região de Ontario, né, que é a região onde de onde a Alice era, né, onde ela nasceu e viveu boa parte da vida. Então, ali em municípiozinhos dessa região do Canadá. Ela é interior, mas ela também é uma região de classe trabalhadora. Então, assim, de modo geral, os contos da Alice Munro abordam a vida da classe trabalhadora. E ela vai acompanhar alguns períodos do século XX. Então tem contos que se passam nas proximidades da Primeira Guerra, tem contos que se passam durante ou nas proximidades da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra. Ela vai acompanhando assim essas pessoas durante esse período. E existe uma ênfase interessante na condição de vida das personagens femininas. Porque a gente vai vendo a mudança na vida dessas personagens conforme o tempo passa. Então a gente vai vendo, por exemplo, mulheres que abrem mão da carreira porque elas têm que ficar em casa cuidando dos filhos, mas a gente também vê mulheres que já começam a trabalhar, mulheres que inclusive estão trabalhando muito por causa da guerra. Tem poucos homens nos lugares para trabalhar, e aí as mulheres precisam trabalhar. Na página 139, por exemplo, no conto Cascalho, tem um fragmento que diz assim: eu tinha que cuidar dos livros da Krebs e logo outros. Isso é um personagem que ele é contador, né, ou contabilista, e ele tem lábio leporino, ele é o protagonista desse conto. Tinha que cuidar das cifras. Ainda não era bem aceito que uma mulher fizesse isso, nem no fim da guerra, quando elas já tinham assumido uma parte dos postos havia algum tempo. Para um serviço realmente confiável, ainda se acreditava que era necessário um homem. A gente vê situações de mulheres lidando com homens que voltaram da guerra e que por algum motivo esses homens têm algum tipo de problema, ou desarranjo ou deslocamento. Mas principalmente a gente vê mulheres tentando dar vazão ao seu desejo. Então, mulheres que estão tentando viver do modo como elas acham que devem e mulheres que estão tentando expressar a sua sexualidade e, enfim, a sua afetividade. E o preço que elas pagam por isso, né? Os contos da Alice são conhecidos por não serem contos, né, felizes. Eles não são, como eu falei, dramáticos. Não é um texto que você vai ler e vai ficar, talvez, arrasado. Embora vários contos, pra mim, tenham sido muito impactantes. Não só pra mim, mas pra alguma das pessoas que leram também no clube. Eles causam um impacto e eles têm um quê de choque mesmo em alguns momentos, mas eles também têm aquela dor, e isso eu não tô falando só sobre esse livro, eu tô me lembrando dos outros que eu li e que eu tenho lembrança, que são aquelas situações meio de incomunicabilidade, sabe? De certos sofrimentos cotidianos que envolvem família, que envolvem pessoas próximas,
que envolvem as pequenas violências do cotidiano. Esse é um livro muito que foca nessas violências cotidianas, né? E eu tava falando aqui que tem muito da vida dessas mulheres e elas tentando dar vazão ao seu desejo ou à sua sexualidade. A gente vai vendo ao longo dos contos desse livro que as mulheres têm um preço a pagar. Então as mulheres que decidem se relacionar com um homem fora do casamento, que decidem terminar o seu casamento, iniciar um novo relacionamento, que decidem iniciar uma vida fora de uma família opressora e muito religiosa, tudo isso está aqui no livro, a gente vai vendo como o preço é alto para essas mulheres, como elas arriscam muito para fazer isso. E aí me lembra que eu li numa entrevista que a Alice aponta como duas das suas grandes influências a Flannery O'Connor e a Carson McCullers, que são duas autoras norte-americanas de que eu gosto muito. E lendo o livro, eu lembrei bastante da Flannery. Eu não lembrei muito da Carson, mas eu acho que o que elas têm em comum é essa coisa de vida da cidade pequena, às vezes foco nos outsiders da cidade, que é uma coisa que inclusive nesse livro a gente tem pelo menos uns 2 contos que abordam outsiders da cidade. Aqui eu tô pensando em 2 personagens masculinos, porque esse é um livro que tem personagens masculinos. Eu li um outro livro da, se não me engano, Fugitiva, que todas as protagonistas são femininas. Aqui não, aqui a gente tem narradores, alguns personagens masculinos. Então, o que eu acho que ela tem em comum com a Carson, além dessa coisa da cidade pequena, cidade de classe trabalhadora, a vida dos outsiders, é essa coisa de acompanhar ali o cotidianozinho, assim, a vidinha, sabe? Mas o que ela tem em comum com a Flannery é a crueldade. O que a gente vê aqui no livro da Alice é a crueldade de homens contra mulheres, numa dinâmica de uma vida que já é difícil para todo mundo. Mas apesar dela ser difícil para todo mundo, ela é difícil para os homens também por uma série de motivos. A gente tem homens aqui que são marcados por alguns problemas. A gente tem personagens masculinos que são marcados por problemas físicos. A gente tem personagens que são marcados por problemas familiares, por abusos. A gente tem personagens masculinos que são marcados por perdas. Então, esses personagens, a gente vê que mesmo eles, com todo o seu sofrimento, eles perdem menos no jogo com as mulheres. Então, quando eles fazem as suas escolhas e tomam decisões sobre as suas vidas, eles arriscam menos. O preço que eles pagam é mais baixo que o das mulheres. E a gente vê isso na dinâmica deles mesmos com as mulheres com quem eles se relacionam. No Conto Trem, que é o maior conto e é um dos meus favoritos aqui do livro, ele é um conto onde exatamente isso acontece. Você tem um homem marcado por um problema e esse homem, ele passa pela vida de mulheres, eu não vou dizer exatamente o que acontece, mas na dinâmica dele com essas mulheres, as mulheres são claramente em desvantagem em relação a ele. E uma impressão que eu fico nesses contos em que a Alice bota um homem como narrador, e tem alguns, né, é que mesmo quando o homem é o narrador, a Alice está falando alguma coisa muito séria sobre a vida das mulheres, das personagens femininas. A gente percebe que tem coisas sérias também sobre a vida desses homens, mas a gente está vendo ali meio que a vida se desfazendo num grau muito mais profundo das mulheres com as quais eles se relacionam. Sejam mulheres que eles só estão acompanhando, porque essas relações também variam nos contos. Então tem aqueles homens que de fato têm uma amizade ou um relacionamento próximo com as mulheres. Tem aqueles homens que são meio que espectadores da situação. Eles estão acompanhando, mas eles não têm muita interferência. Ou eles têm uma interferência indireta. É muito interessante como a Alice constrói isso, mas a gente vai vendo que nessa situação toda complicada, que muitas vezes envolve o pós-guerra, envolve falta de dinheiro, envolve escassez de trabalho, e outras vezes não. Outras vezes a guerra proporciona trabalho. Então, assim, ela vai mostrando também a mudança desses grandes eventos históricos nessas cidades pequenas e como isso afeta a dinâmica das pessoas. E, em especial, a vida das mulheres. Em especial, a vida das mulheres que, de algum modo, querem escolher um caminho próprio para si. Nesses contos que abordam esses sofrimentos, né, em especial dessas mulheres, a gente fica vendo a banalidade desse sofrimento, como era algo comum, como a vida continua depois, né? O fato de que a vida continua depois, coisas tão sérias acontecerem, faz com que a gente perceba que é meio que da vida, é meio que assim que as coisas funcionam, né? E, no entanto, a Alice está jogando luz sobre essas dores e esses traumas. Então, assim, aqui a gente tem histórias onde pessoas morrem, onde pessoas têm de lidar com problemas
de sofrimento mental, de algum modo. Histórias de abandono, de negligência, histórias de opressão de pessoas que sofrem relacionamentos abusivos, de grandes violências e microviolências, pequenas violências cotidianas. Eu não tô querendo contar aqui o enredo de todos os contos, primeiro porque o vídeo ficaria confuso, porque são muitos textos, se eu for descrever o enredo de todos eles. E segundo, porque como são contos, não dá pra contar muita coisa, senão, né, realmente é interessante, em especial porque, como eu falei no início do vídeo, a Alice ela às vezes faz essas reviravoltas inesperadas. Então, se eu começo a contar muito do conto, pode perder um pouco do impacto quando vocês se depararem com essas reviravoltas. Mas tem uma coisa também interessante no processo de narrar, que a Alice, além dela ter essa narrativa indireta, então ela pega um narrador, que é um homem, e que muitas vezes ele é um espectador, a importância dele no conto não é tão grande, né? Ele se relacionava de algum modo com a personagem feminina lá, cuja história é mais complicada. Mas além disso, existe essa coisa de que a Alice parece estar falando de uma coisa, de repente ela começa a falar de outra coisa. Ela introduz um fato inesperado no meio da história. O modo como ela, às vezes, está narrando tudo assim de uma maneira meio ampla e de repente ela vai focando, ela vai aprofundando numa situação. Ou então como ela começa de uma situação super específica e ela vai abrindo, sabe? Então, assim, existem uns flashbacks também. Então, assim, ela começa contando uma história, a gente vai vendo o personagem fazendo coisas que a gente não sabe o que ele tá fazendo, a gente já tá julgando ele de várias maneiras. E aí, de repente, ela pega um mega flashback e a gente descobre alguma coisa sobre esse personagem. Então, assim, é por isso que é difícil falar do que se tratam os contos, porque seria realmente muitos spoilers, né? E aí eu tenho que fazer um vídeo analítico e não uma indicação, uma resenha que também se propõe a indicação de leitura. Mas assim, os contos são maravilhosos. Eu amei o livro, eu acho que não tem conto aqui que eu não tenha gostado. Eu já citei o Conto do Trem, que eu acho que é um dos meus contos favoritos, mas eu gosto muito de um conto que, se eu não me engano, é o Corey, que é um conto que tem uma revelação. É um conto de uma interação de uma mulher com um homem, e ele tem uma revelação, assim, enfim, que é de uma situação muito cruel, assim, de uma... Enfim, eu quero falar, porque eu doido pra dar um spoiler. É um conto que mexeu muito comigo, muito comigo. Mas eu acho que a Alice, ela tem esse poder de deixar a gente meio chocado exatamente porque ela não fica ali descrevendo minuciosamente a situação. Isso deixa muito pra nossa imaginação ficar tentando entender por que certas coisas aconteceram. E o peso desses acontecimentos, né? Enfim, eu acho que esses contos em que a coisa tá meio que aludida, não tem muita certeza, e no entanto a gente fica meio chocado com o que aconteceu, né, com a gravidade do que aconteceu. Eu indicaria o conto Trem, o conto Dolly, que é o do que eu falei pra vocês, que o conto começa com o casal combinando de se matar. O conto Recanto é um conto muito tenso. Ele é um conto que tem umas coisinhas assim, meio uns detalhezinhos, que se você se distrai, você deixa passar, mas que ele torna a situação bastante complexa, a situação narrada. O segundo conto, Amundsen, é um conto de uma professora. Ele se passa durante alguma guerra, eu não lembro agora qual é, mas ela vai para uma escola para dar aula. Ela é uma recém-formada e ela vai para uma escola para dar aula para meninas que têm tuberculose. E lá ela conhece meio que o médico que cuida dessas meninas, e a história tem ali meio que a ver com a relação que ela vai ter com esse cara, com esse médico. Esse conto, ele tem uma cena maravilhosa. Ele tem uma alusão dessas de uma coisa muito grave também, mas ele tem uma cena envolvendo uma terceira pessoa. É um negócio assim muito tenso, sabe? É um negócio assim, é uma cena que tem muita coisa sugerida. É uma cena que envolve uma intromissão, ela envolve uma encenação. Essa sim é uma cena que tem um peso assim dramático, meio que beira o absurdo. Os significados que essa cena vai admitindo depois, conforme o conto vai se desenrolando. É uma coisa maravilhosa, gente, assim, sério.
Agora, falando dos textos mais autobiográficos, né, que é uma parte que ela chama de finale, e aí tem 4 textos, que é O Olho, Noite, Vozes e Vida Querida. E a gente vai ver ali muito do relacionamento da Alice com a família, né? Então ela vai falar um pouco do relacionamento dela com a mãe dela, do relacionamento com o pai dela e de algumas situações que também, de certo modo, envolvem a situação das mulheres, né? Então ela narra, no Olho, ela vai narrar a história de uma moça que foi a sua babá. E através da história dessa babá, a gente vai saber mais ou menos sobre a situação feminina ali pela década de 40, mais ou menos, né? Considerando que a Alice nasceu em 1931 e ela era criança quando isso aconteceu, eu imagino que seja ali pela década de 40. Baseado no que aconteceu com essa menina, a gente vai entender um pouco como era a vida das mulheres, né? E isso também envolve os riscos de que eu falei. No conto Noite, a gente vai ter um pouco da relação da Alice com o pai. E ela vai falar um pouco sobre instintos violentos, né? Sobre o reconhecimento que ela tem do seu próprio poder e da sua própria agressividade, né, em relação a quem é menor do que ela. E aí ela fala dessa história, que é uma história específica relativa a sua irmã. Né? A Alice é a irmã mais velha. E na biografia da Alice tem essa situação de que a Alice é a irmã mais velha e a mãe da Alice desenvolve doença de Parkinson. E ela fica muito debilitada, essa mãe. Então a Alice assume várias tarefas por causa da doença da mãe. E ela vai tendo essas percepções aí dessa maturidade adiantada, né, que ela é obrigada a ter. E também ela tem um misto de ressentimento e culpa com essa mãe. Porque num determinado momento da vida, a Alice decide viver a vida dela, né? Então, quando ela vai pra faculdade, se casa, ela rompe com a sua família, de certo modo, ela vai morar numa outra cidade. E ela deixa os cuidados dessa mãe, que ficaram muito ao seu cargo durante muito tempo, pro resto da família. Então, a outra irmã vai ter que cuidar, o pai vai ter que cuidar. Quando a mãe morre, ela não vai. E isso, assim, é um dado biográfico, né? Ela não vai no enterro da mãe. Então, assim, a Alice tem esses sentimentos contraditórios, complexos com a figura da mãe. E muito também porque a Alice vai percebendo que ela quer ser um tipo de pessoa que a mãe não aprovava muito, né? Que a mãe já era diferente a seu modo, né? Existe essa coisa de que a mãe, em relação ao ambiente onde ela vivia, era diferente a seu modo. Ela vai falar um bocado sobre isso. Porque a mãe vinha de uma família de fazendeiros, mas a mãe dela não só estudou e falava meio difícil, tinha sido professora, como ela gostava de se vestir de uma maneira diferente. E isso criava uma tensão em relação a essa mãe nessa comunidade que ela vivia, porque as pessoas ficavam achando meio que assim, essa mulher meio que se recusa a ser quem ela realmente é, né? Uma filha de fazendeiros, né? Ou uma mulher do interior, enfim. E só que a Alice, ela, no processo dela, né, de amadurecer, de ficar maior, ela também vai se descolando um pouco dessa mãe e das expectativas dessa mãe, né? Eu acho que existe um certo fascínio, mas também um certo ressentimento, culpa, tudo misturado, o que me faz lembrar muito a Helena Ferrante, né? Vamos lembrar que a gente está lendo esse livro para um projeto de livros indicados pela Helena Ferrante. Então eu acho que tanto nessa questão da relação com a mãe, tem muita coisa aqui que a gente pode relacionar com a Ferrante, mas eu acho que essa coisa da relação com a mãe, e que está muito bem expressa nos contos autobiográficos, mas tem alguns contos aqui do livro, o primeiro, inclusive, que são contos que tem a ver com a relação da mãe e da filha. Eles não são só sobre isso, eles não são concentrados só na relação da mãe com a filha, mas eles mostram assim, a influência da mãe na filha, sabe? Como que a vida e as escolhas da mãe afetam a filha, de algum modo. Que é algo que me parece que a Ferrante desenvolve muito também. A Ferrante também desenvolve a questão da expressão do desejo, né? Mulheres tentando viver a vida do jeito que elas querem, ou expressar sua sexualidade, enfim, viver sua sexualidade. E a violência, né? A violência que as mulheres sofrem dos homens. Então esse texto Noite, só para fechar, ele tem a ver com esse reconhecimento, né, da agressividade da própria Alice, numa situação de insônia, né? Num período em que ela fica doente, aí ela tem insônia, ela vai falar um pouco aí de um momento de troca com o pai dela, mas também vai fazer algumas revelações importantes sobre esse pai. Sobre esse pai, por exemplo, num determinado momento, no Olho, né, o primeiro conto autobiográfico, ela fala assim: meu pai não tinha muito para dizer, eu era problema da minha mãe.
a não ser mais tarde, quando eu acabei ficando bem boca suja e tinha de ficar de castigo. Eu estava esperando meu irmão ficar mais velho e passar a ser problema dele. Menino não tinha como ser tão complicado. No conto Vozes, ela fala de um baile que ela vai com a mãe, e a mãe gostava muito de bailes, elas se arrumaram todas para esse baile, mas quando chega lá, a mãe fica meio chocada porque tem uma prostituta presente, né? E alguém levou, um homem da comunidade levou a prostituta para o baile, e isso causou uma espécie de comoção, né? Uma comoção familiar. Então é um pouco da reflexão da Alice sobre essa situação, sobre a sua mãe e sobre essa situação. E o último, Vida Querida, envolve uma situação muito interessante de uma mulher desequilibrada da vizinhança, e as relações que essa mulher tem com a família da Alice, de certo modo. Não vou dizer o que acontece, porque apesar de ser um fato autobiográfico, ele tem uma reviravolta, assim, uma revelação interessante, é um fato curioso, mas que envolve essa situação das mulheres. Isso também me lembrou um pouco a obra da Ferrante, essa história das mulheres abaladas emocionalmente ou com algum tipo de sofrimento mental. Tanto uma mulher da praça, que eu esqueci o nome, como se chamam dela agora, que tá no livro Dias de Abandono, que é uma mulher que a personagem, a protagonista Olga, ela não quer ser igual àquela mulher. Eu não sei se é a Polverella que chama, enfim, mas é uma mulher que tem algum trauma, a mulher viveu algum tipo de trauma, foi abandonada e ela ficou conhecida meio como uma maluca do bairro. E a outra história é uma história de uma das personagens da tetralogia napolitana, que também tem uma situação, é a mãe de um dos meninos, dos colegas da Leonor e da Lila. E a mãe desse colega, ela também é marcada por uma espécie de, vamos dizer assim, de abandono, de amor não correspondido, e aí ela vira meio que também a maluca do bairro. E então essa última história, o Vida Querida, tem a ver com essa mulher da vizinhança, que eu não sei se ela chegava a ser considerada a maluca do bairro, mas assim, eu acho que sim, porque a Alice dá a entender que ela já tinha feito algumas outras coisas que faziam com que o povo achasse ela um pouco desequilibrada. E essa mulher, num dia, ela se aproxima da casa da Alice, e aí coisas acontecem, enfim. Ele também traz, assim, um pouco dessa memória familiar e dessa relação da mãe, da reação da mãe, como é que as coisas aconteceram, como é que ela se lembra. É interessantíssimo. Eu li poucos fragmentos, porque assim, a Alice, na minha opinião, ela não é uma autora que é muito fácil de você destacar trechos, assim, exatamente por ela ter esse texto mais contido, ela não é uma autora muito grande frasista. Então, quando a gente lê certos pedaços fora do contexto, eles nem sempre fazem muito sentido. Enquanto eu tô lendo os contos da Alice, eu não tenho tanto esse ímpeto de marcar, assim, eu não sei explicar. Ela desenvolve a história de uma maneira que não é aquele trecho marcante, sabe, que te pega, assim. O meu livro tem pouca marcação, ou as marcações que ele tem são sobre situações muito específicas. Eu preciso fazer toda uma introdução, assim, pra vocês entenderem do que ela tá falando. E eu acho que, em parte, porque ela tem muito de revelar indiretamente, sabe? Aquilo que eu falei, tipo, por alusões, de modo indireto, pelas sugestões, sabe? Então, ela não é uma autora que faz grandes conclusões, eu acho que é isso, assim. Ela não tem esses momentos de grandes conclusões no texto. Os textos dela são textos que exploram a complexidade da vida dos personagens, né, do desenvolvimento dos personagens, muito a partir das suas ações, assim. Então, acontece muito no não dito, no subtendido, sabe? No sugerido, como eu falei. Então, eu acho difícil, assim, pegar um trecho, assim, e, enfim, resumir. A Maria Lígia, que é uma das apoiadoras do canal, ela falou durante o clube de leitura que duas expressões que marcaram ela durante a leitura foi lacuna e assombro. E eu acho que são expressões que resumem muito bem, assim, e também fazem parte dessa dificuldade, assim, de encontrar um bom fragmento. Eu gosto muito de ler trechos ao longo do vídeo, mas esse livro eu tive muita dificuldade, porque tudo que eu marquei são coisas tão específicas que eu ia ter que acabar falando do conto, e aí eu acho complicado, porque assim, é mais fácil dar spoilers importantes em relação a conto do que em relação a romance, né? Porque os textos são um pouco menores. Então, gente, o que eu posso dizer é que esse livro é maravilhoso. A Alice Munro segue com um conceito altíssimo das minhas considerações.
Ao longo do vídeo aí eu provavelmente vou ter deixado a resenha dos outros livros dela, que tem aqui no canal, para vocês checarem. A Alice, felizmente, ainda tem bastante livro aí para eu ler, para eu procurar. E eu certamente o farei. E aí me digam, então, se vocês já leram esse livro dela, se já leram algum outro livro dela e o que vocês acharam. Mas para quem não leu, fica a indicação. É um livro excelente, tá? Eu me lembro de ter gostado muito dos outros dois, tanto do Fugitiva quanto do Luas de Júpiter, que foram os outros livros dela que eu li, mas esse aqui também é maravilhoso. Então é uma grande indicação e vale muito a pena. Eu comprei o meu livro no sebo, mas esse livro, pela companhia mesmo, atualmente, se eu não me engano, ele só está disponível em e-book. Então, quem quiser, compra o e-book ou então arrisca no sebo. Eu consegui comprar no sebo por um preço bom, mas eu acho que ele já ficou um pouquinho mais caro, tá? Mas é um grande livro e vale muito a pena. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiarem o meu trabalho. No mês que vem, a leitura do Projeto Ferrante Indica vai ser sobre o Arquivo das Crianças Perdidas, da Valéria Luizelli, que é uma autora que eu adoro e que já tem resenha de 2 livros dela aqui no canal. E eu espero vocês, então, no último domingo de agosto, pra gente dar aí prosseguimento ao Ferrante Indica. Beijocas e até a próxima. Tchau!